Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando de zumbido no ouvido. Aliás, um tema sugerido por telespectadores nossos. Se você também quiser sugerir o seu tema, entre em contato com a gente, mande por e-mail. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. Agora, para falar sobre zumbido, estão conosco hoje os otorrinolaringologistas Dr. Ronaldo Kennedy de Paula Moreira e a doutora Elizabeth Camargo Nigri Flores, médicos cooperados da Unimed BH. E lembramos que você pode participar do nosso debate com a sua dúvida, comentário ou depoimento. Para isto, basta ligar para 3209-0119 ou enviar um WhatsApp para 99642-8473, código de área 31. E a gente até recebeu aqui um elogio para o programa da Maria, lá do centro, que gosta muito, está sempre acompanhando, está de olho aqui hoje nesse tema zumbido no ouvido. Maria, muito obrigada pela sua participação, por estar acompanhando sempre com a gente o Pense Saúde. E, se tiver alguma dúvida, estamos aqui e os médicos disponibilizados para responder para você. Bom, no bloco anterior, doutor Ronaldo, você falou sobre sons altos, que o zumbido é um problema que acometia mais pessoas à medida que elas iam envelhecendo, ou pessoas mais idosas. Hoje em dia a gente vê pessoas de qualquer idade, crianças, adolescentes, já com zumbido no ouvido. E você realmente falou desses sons, e eu queria saber de outros fatores, por exemplo, celular, uso de fone de ouvido para ouvir qualquer aparelho, o próprio celular, ouvir música, isso também poderia interferir? Pode sim, principalmente aí a questão dos fones de ouvido, dos tocadores de MP3, que hoje é uma febre, e as pessoas às vezes entram no ônibus, no caminho de casa, tem o barulho do trânsito, o barulho dentro do ônibus, ele tende a aumentar o volume. Então, a lesão auditiva, ela tem uma relação direta com o tempo de uso e com a intensidade, o volume que você coloca no MP3. Que geralmente é alto, né? E é muito alto, porque ele quer mascarar aquele ruído que está em volta dele, que já não é um ruído baixo. Certo. Então, assim, independente do mecanismo que você use, seja o celular, seja o som ambiente, o fato dele estar num volume muito alto e você se expor a isso a um tempo mais prolongado, você entra no grupo de risco com certeza. E os jovens precisam se conscientizar disso, porque, igual você disse, antigamente a gente via as pessoas idosas, mais idosas, com a perda auditiva, que era uma perda da idade mesmo. Hoje, como esses jovens estão se expondo a esse tipo de coisa, certamente aquela pessoa que ia ficar com a audição comprometida pela idade, lá para os seus 70, 80 anos, você vai ver jovens aí de 30, de 40, 50 anos já com deficiência auditiva. Ou seja, além do zumbido, já inclusive às vezes o pacote quase sempre vem junto, a perda auditiva e como consequência o zumbido. E aí eu queria até levantar uma outra coisa que eu tenho observado, que as nossas salas de cinema estão com som excessivamente alto. Não só as salas de cinema, como as salas de shows. Você vai assistir uma ópera ou uma apresentação musical, o volume está excessivamente alto. O que seria, a gente tem decibéis, o que é saudável? Eu estou perguntando por curiosidade, porque ontem eu acompanhei o show e como eu estava perto do operador, eu via quantos decibéis tinha o show. Tem alguma coisa que seja saudável ou não? Olha, o limite para não se lesionar as células do ouvido interno seria no máximo 80 decibéis, estourando 80 decibéis. E a gente vê que as salas estão indo a bem mais. Certo. As salas de show. Nós vamos conferir mais uma pergunta de telespectador com relação ao nosso tema. Vamos lá. Às vezes você está parado, às vezes você está descansando e começa aquele zumbido, às vezes à noite você está querendo dormir. Principalmente para mim que trabalho com telemarketing é complicado. Será que esse zumbido no ouvido tem a ver com um problema odontológico? Alguma coisa que pode influenciar isso? Bom, vamos passar aqui para a pergunta, essa dúvida da Luísa, vamos passar para a doutora Elizabeth. Pois não. Olha, tem dois fatores aí, como eu disse, a questão é multifatorial, né? Então, ela tem o problema do fone de ouvido que ela usa. Do telemarketing. Do telemarketing. Pela legislação, são 6 horas de trabalho diárias, né? Se ela ficar essas 6 horas com o fone de ouvido, mais o celular dela na hora que ela sai do trabalho, e mais
Qual foi a outra Outros coisa que ela estímulos. Ah, não, ela perguntou se do poderia ser bruxismo, da algum veia. fator Odontológico. odontológico. Pode sim, pode ser um outro fator odontológico. Ela pode ter uma oclusão cruzada, ela pode ter um apertamento dentário, ela pode ter falhas dentárias que acabam levando a problemas oclusais. Ou seja, né? como se a Tensão. pessoa... tensão, a mastigação às vezes torta, né, forçada. Então pode sim, no caso dela, até 2 fatores aí podendo se associar. Exatamente. Aí, uma outra coisa que ela citou é exatamente ao estresse. Na verdade, a tensão. E o que a gente percebe hoje é estresse. Estresse em nível, né, elevadíssimo. Muito Competição, enfim, trabalho, resultado que tem que ter, cumprir meta. Isso associado a uma alimentação, às vezes, inadequada, por não ter tempo mais de voltar para casa, para almoçar, para jantar, para almoçar principalmente, isso também tudo pode interferir? Com certeza. É sabido, já tem bastante estudo sobre isso, que as vias auditivas, os nervos auditivos passam pelo sistema límbico, especificamente a amígdala, que é onde se processa o estresse. E a gente sabe da influência que o estresse tem sobre o zumbido, inclusive como fator de piora. Então, se você pensar nisso aí, numa população de portadores de zumbido, em torno de 5% vão se incomodar com seu zumbido. E essa questão do incômodo que o zumbido causa está muito relacionada com o fator emocional. E o estresse é uma reação emotiva. E nós vivemos num mundo que eu falo que nos empurra sempre para a autoagressão, né? Aquela questão de querer ser melhor, de querer achar que tem que estar na frente de todo mundo. E com isso a gente dorme mal, a gente alimenta mal. Então, assim, na realidade, é um conjunto de fatores que, às vezes, em pequenas proporções, juntos, fazem um belo estrago. Além desses fatores que são inerentes, às vezes, à vida de muitas pessoas, a alimentação também, alguns alimentos ou alguns hábitos, por exemplo, cigarro, álcool, podem piorar e outros poderiam melhorar? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, Márcia, o zumbido é o resultado, em última instância, de uma hiperexcitação do sistema nervoso central. Tá? Então, tudo aquilo que excita o sistema nervoso central é ruim para o zumbido. Então, o café é excitante, a Coca-Cola, o guaraná, o cigarro, a bebida alcoólica, que mais? Chocolate também. Chocolate também, em excesso. Em excesso. Então, assim, todas as coisas que excitam o sistema nervoso central é ruim. Ou seja, ficar uma noite sem dormir, que você vai estar excitado no dia seguinte. Esses energéticos que a moçada anda tomando. Problema sério, né? Problema sério. Então, tudo isso piora. Agora, o que pode melhorar? Então, é tudo aquilo que desacelera o sistema nervoso central. Então, é escutar uma música suave, é você praticar yoga, fazer atividades físicas, é você ter uma boa alimentação em horários regulares. Eu vou até mostrar. Pois é, eu faço essa brincadeirinha. Trouxe, que eu adorei isso aqui que a doutora Elizabeth trouxe pra gente. Eu vou aproveitar para mostrar, porque ela está citando ali alguns. Se você quiser citar, doutora Elizabeth, para melhorar aqui, então trocar o C pelo P. Então vamos lá. Café, chocolate, Coca-Cola, cerveja, cigarro, cachaça, chicletes, o cansaço, a confusão e a chateação, porque aí vai entrar a questão emocional. E trocar pelo P, que é a paciência, porque o tratamento do zumbido requer paciência, tanto do médico quanto do paciente. O prazer, aquilo tudo que traz prazer na vida. A persistência, porque o tratamento é longo, não vai se resolver nada num estalo de dedos. Ter pensamentos positivos, não achar que você é um pobre coitado que foi sorteado para ter uma mazela, não é bem assim, né? A prática de exercícios físicos, que vai aumentar a produção de endorfinas, que vão melhorar e diminuir a aceleração do sistema nervoso central.
Em alguns casos é necessário a psicoterapia e em outros a protetização, que é a colocação de aparelhos auditivos. De próteses. Isso. Adorei trocar o C pelo P. Mas é bacana, né? E algumas pessoas não associam café, chocolate. Cafezinho é uma coisa que às vezes, né, nós brasileiros temos esse hábito de tomar muitos ao longo do dia. Né? Então fica realmente um excesso de cafeína no nosso organismo, já associando a cafeínas que às vezes vêm em outros alimentos que a gente nem imagina. Interessante, dentro do que a doutora Elizabeth falou, a questão da cafeína, tem pessoas que são dependentes do café. Não significa que você não possa tomar o café, mas que você tome em doses adequadas. Normalmente, em média, 3, 4 xícaras por dia. Da pequititinha, né? Da pequena, né? 3, então, 4 baldes, não, né? O tratamento do zumbido, ele tem que ter um envolvimento tanto do profissional que está tratando, quanto do paciente. Os dois têm que se entender. E a obrigação do profissional de buscar isso e do paciente tentar aceitar isso. Porque tem pacientes que, se você tirar o café dele, ele vai ter a enxaqueca dele, ele vai ficar nervoso e tudo isso vai formar um feedback negativo e vai piorar o zumbido. Então as coisas têm que ser planejadas de forma bilateral, mão dupla. É o médico conversando com o paciente, entendendo o paciente e os dois chegando a um consenso comum para poder obter um melhor resultado do tratamento. É por isso que a gente fala que o tratamento do zumbido ele é individualizado. Ah, tá. Porque aquilo que afeta uma pessoa não afeta outra. E às vezes afeta com intensidades diferentes. É verdade. Né? Então não tem receita de bolo. A gente tem que tratar pessoa a pessoa. Tá. Nós vamos falar então sobre tratamento no próximo bloco, né? E é interessante porque às vezes uma pessoa tem zumbido e às vezes nem nota esse zumbido muito alto, exatamente porque a gente vive numa cidade com ruídos altos e às vezes essa pessoa só percebe que tem zumbido quando ela viaja para um lugar calmo, para uma fazenda, em que teria muito menos ruído, aí é que ela percebe que tem alguma coisa acontecendo. Não é? Vamos comentar sobre isso. E eu quero entender também, a pessoa que tem zumbido, ela tem o tempo todo ou pode ter, de repente para, depois volta? É uma coisa assim, intermitente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Okay. Um breve intervalo, a nossa conversa continua em instantes. Enquanto isso, aproveite para ligar para a gente participar do programa, mandando a sua pergunta pelo telefone 3209-0119. Se preferir, pode enviar para a gente um WhatsApp para 99642-8473, código de área 31. Repetindo, 99642-8473, código de área 31. O nosso intervalo é rápido, então daqui a pouco a gente já está de volta.